Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:02. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Também estamos pelo Instagram, pelo Facebook, no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos e interaja com o programa a partir de agora. O número do WhatsApp é o 973350038, 973350038, e interaja também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. E para o nosso bate-papo, para análise dos temas de hoje, eu apresento os nossos convidados. Primeiramente, o doutor Arual Martins, procurador de Justiça, que é do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo e associado do movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, procurador Arual, tudo bem? Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos. Boa tarde aos companheiros, o doutor Antônio Totaro, a doutora Cláudia Schwartz e o doutor Jorge Pontes. Para mim é um prazer renovado poder estar aqui no Gente que Fala para debatermos um pouquinho os acontecimentos aí da nossa semana. Muito bem, muito obrigado pela presença, procurador. Também com a gente, o advogado, o doutor Antônio Totaro Neto, consultor de Relações Institucionais e Governamentais do escritório Ronda, Teixeira, Araújo e Rocha Advogados. Doutor Totaro, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Também é uma honra estar aqui com a doutora Cláudia, o doutor Arual e o doutor Jorge. Prazer em vê-lo, Mauro. Um prazer enorme estar aqui. Prazer recebê-lo. Também com a gente, a doutora Cláudia Elizabeth Schwartz, advogada, professora. Ela é conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Cláudia, tudo bem? Bom dia a todos, agradeço o honroso convite do presidente doutor Ricardo Prado, do movimento do MP Democrático, e também do doutor Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceita Corrupção. É uma grande honra estar aqui compartilhando esse painel com o doutor Arual Martins, doutor Antônio Torato e doutor José Pontes. Bom dia, Mauro. Muito obrigado pela presença, doutora. E fechando aqui a nossa bancada para análise e para o debate dos nossos temas de hoje, o doutor Jorge Pontes, delegado de Polícia Federal aposentado, ex-membro do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, na França, e também coautor do livro Crime.gov, Quando Corrupção e Governo se Misturam. Doutor Jorge Pontes, seja bem-vindo, muito bom vê-lo aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com colegas operadores do direito, doutor Arual Martins, doutor Antônio Neto, doutora Cláudia Schwartz, nessa iniciativa do movimento do Ministério Público Democrático, e agradeço o convite do doutor Roberto Liviano, do Instituto Não Aceito Corrupção, para participar dessa iniciativa muito interessante. Bom dia a todos. Então vamos lá ao nosso primeiro tema desta edição. Em visita ontem a Ipatinga, o presidente Jair Bolsonaro se recusou a comentar os repasses de R$89 mil feitos à sua mulher, Michele Bolsonaro, por Fabrício Queiroz, suspeito de comandar um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Abre aspas para o presidente Bolsonaro: com todo respeito, não tem pergunta decente para fazer? Fecha aspas. No domingo, em resposta à mesma pergunta feita por um repórter do jornal O Globo, o presidente Bolsonaro disse, abre aspas, a vontade é encher a tua boca com uma porrada, tá? Fecha aspas. E em ambos os casos, o presidente não falou nada a respeito desse assunto. Procurador Arual, bem que eu tentei aqui, por uma primeira formulação de pergunta, algo decente para perguntar, mas eu vou perguntar o seguinte: por que Queiroz depositou R$89 mil na conta da Michele Bolsonaro? Bem, Mauro, essa é uma pergunta que o Brasil inteiro está fazendo. Por que Queiroz depositou R$85 mil na conta de Michele Bolsonaro? E não só lá, né? Nós sabemos que esse esquema das rachadinhas ele é uma forma de uma ação em rede, ou como se fosse uma teia. A corrupção, infelizmente, ela tem os seus tentáculos das mais diversas formas, e nada melhor do que você pulverizar
o dinheiro da corrupção. Então, veja, a questão da rachadinha dos depósitos, no caso não só da Michelle Bolsonaro, mas de outras tantas pessoas, ela é pulverizada através de microdepósitos, micromovimentação, para você poder pulverizar e dificultar o rastreamento de toda essa propina. E o pior da história, né? O presidente ele procura trazer, e hoje eu há pouco lia um artigo no Jornal Estado de São Paulo de um dos, perdão da expressão, mas é o que tem que falar, de um dos bundões, né? Mais um jornalista, o querido amigo e colega de faculdade, Eugênio Butti, e o Eugênio dizia que, infelizmente, o trato e o maltrato do vernáculo hoje trabalha e vive dentro dos gabinetes, notoriamente do gabinete presidencial em Brasília. E isso ou é uma forma, são duas formas, uma forma de afastar as perguntas incômodas e de outra de dizer que estamos diante de um apoio popular ou de um governo que se aproxima do povo. E a proximidade com o povo não é através do mal falar, das ofensas, da violência verbal, porque a violência também se mostra através do uso da palavra. E essa palavra, o presidente ele é useiro e vezeiro em agredir as pessoas com palavras e com expressões chulas e pouco recomendadas, justamente para quê? Para fugir daquilo que ele tem que prestar contas à nação. A história das rachadinhas ela é pública, ela é notória, ela está sendo investigada, e cada vez que o presidente se vê acuado pelas evidências, pelas provas que está se produzindo contra ele e seu clã, ele resolve trabalhar na ofensa, trabalhar na agressão, violando hoje seu grande inimigo, a imprensa. Por quê? Porque a imprensa incomoda, porque a imprensa trabalha com a verdade, ela busca a apuração da verdade, e isso incomoda aquele que está efetivamente em dívida com a justiça, em dívida com a sociedade. Delegado Jorge Pontes, o senhor tem esse livro do qual o senhor é coautor, Crime.gov, quando corrupção e governo se misturam. Eu não tive a possibilidade ainda de vê-lo ou de lê-lo. Esse livro traz, por exemplo, histórias de rachadinha, essa prática que às vezes ocorre aí pelos gabinetes do Brasil afora? Não, infelizmente, quando nós lançamos o livro, terminamos. Na verdade, o livro foi lançado em abril, mas é óbvio que a gente manda para a editora o trabalho pronto, pelo menos 60 dias antes da livraria. Então, a gente não... Márcio Anselmo, eu escrevi esse livro com o delegado Márcio Anselmo, que é o coordenador, até há pouco tempo atrás, era o coordenador geral de combate à corrupção da Polícia Federal e o delegado que deu início à Lava Jato em Curitiba. E nós não abordamos esse tema porque não deu tempo. Mas nós já estamos providenciando na próxima edição, fazer uma atualização em relação à questão das rachadinhas. É óbvio que o que mais me causa espécie nesse momento também, além dessa posição refratária do presidente de não querer prestar esclarecimentos, logo ele, que é a maior autoridade do Executivo, é o que mais deve prestar esclarecimentos, é o que mais responsabilidade tem em termos de transparência e, enfim, o que mais deve dar satisfação sobre seus atos, enfim. Mas o que me causa espécie dentro desse quadro, aí fugindo um pouco do assunto, mas dentro também do assunto, no quadro dessa grande polarização que a sociedade brasileira vive, nós vemos uma enorme parcela da população menoscabando a rachadinha, como se isso não fosse uma atividade criminosa, como se não fosse altamente reprovável, como se isso não fosse ilegal, como se isso não fosse a base para outros malfeitos, e como se não fosse terrível. Nós sabemos
que um presidente da República, que nós estamos diante de uma possibilidade do presidente da República ter sido uma espécie de irradiador dessa prática para toda a família. Ele foi o primeiro que teve o gabinete, foi o primeiro parlamentar, e, na verdade, essas rachadinhas, muito certamente, foram implantadas nos gabinetes dos filhos pelo próprio. Entendeu? Então, isso é lamentável, porque hoje esse homem tem a caneta e o diário oficial. E a rachadinha, um parlamentar que procede dessa forma, que opera a rachadinha no seu gabinete parlamentar, hoje, com o diário oficial na mão e a caneta, quer dizer, o que nós podemos esperar? Ainda mais que o pleito de 2018 foi um pleito que a sociedade brasileira estava motivada por uma virada, por um início de uma transformação, combate à corrupção, corrupção sistêmica e tudo mais. Então, ele deve muitas satisfações sobre essa questão das rachadinhas, menosprezar essas importâncias, menosprezar essa atividade como se isso fosse algo pequeno. Isso é lamentável ver uma grande parcela da população praticamente nesse estado de cegueira coletiva. E isso dificulta muito, porque nós vivemos numa democracia, isso dificulta muito os grupos de pressão, as redes sociais, porque existem ondas consideráveis de defesa. Essas ondas são criadas, obviamente, por esses robôs, por esses mecanismos de fake news e de destruição da verdade, dessa guerra sem tréguas à realidade que eles promovem, mas essa cisânia, esse racha na sociedade é muito preocupante, porque nós vivemos uma democracia enfim, e o processo democrático, as redes sociais, a sociedade tem uma participação muito, muito importante, capital, até em suporte à imprensa e tudo mais, forçando a imprensa, e essa divisão enfraquece esse momento. Doutora Cláudia, na sua avaliação, qual é a dificuldade do presidente Bolsonaro com relação aos questionamentos da imprensa, no que se refere a esse aspecto aí das rachadinhas? Bolsonaro vinha bem nos últimos 2 meses, estava, como se diz por aí, paz e amor. De repente, ele, com os questionamentos da imprensa, voltou a se irritar, e esse tratamento é desrespeitoso, não é um tratamento desrespeitoso com a categoria, com os jornalistas, com a imprensa em geral, mas com a sociedade. Exato. A reação do presidente revela, de fato, uma veia antidemocrática. E o mais grave, uma conduta obscura. Essa pergunta não é do jornalista, mas de toda a sociedade, de todo cidadão consciente. E a liberdade de imprensa é fundamental para a configuração de um Estado de Direito. O nosso presidente, como pessoa pública e chefe do executivo, deve satisfação à sociedade. As indagações dos jornalistas são legítimas e servem para esclarecer a nação brasileira, que clama pela transparência, que clama pela realização daquele projeto político que era de transformação. E atacar um jornalista é hostilizar a imprensa e, por conseguinte, arranhar gravemente o Estado democrático de direito. O mínimo que se espera de um líder do executivo é o esclarecimento sobre a conduta proba que toda figura deve adotar. Não é? Doutor Totaro, a sua avaliação. Afinal, o presidente Bolsonaro não é obrigado a falar nada para a imprensa, não é obrigado a responder os questionamentos. Ele pode responder o que ele quiser, mas o importante é que ele trate a todos com respeito. Veja, na minha opinião, Mauro, conforme falado pelo doutor Arual e reforçado pelo Jorge, com outras palavras, eu vejo o seguinte, e isso bem foi mencionado pela doutora Cláudia, a pergunta não foi do jornalista, a pergunta foi, até o meu filho de 13 anos outro dia questionou, mas
para que foi feito, para que esse dinheiro foi entregue, etc, etc. Quis saber mais coisas, embora não soubesse do que estava falando exatamente. Então fica uma coisa muito complicada para alguém que exerce esse cargo, né? Que é o cargo máximo da nação nesse sentido, né? O primeiro homem do executivo. Então eu vejo que ele tem obrigações, sim, diferentes de uma pessoa comum que pode falar sobre isso, eu não quero falar, etc. Então é uma obrigação moral e até o quesito legal eu acho que fica hiper comprometido, né? Então essa é a minha opinião, Mauro. Muito bem, Eu seguindo posso, eu com... posso fazer uma Pode, pequena colocação? Eu sim, delegado. discordo, eu discordo assim, de que ele não tem obrigação de responder. Pela posição que Sim. ele tem a obrigação de responder. Transparência, ele tem que dar em relação a isso. Eu acho que ele também, por conta de uma justificativa que ele deu, logo antes, talvez antes de tomar posse, porque um depósito surgiu para a esposa dele, para Michele Bolsonaro, um depósito menor, salvo engano, 20 e poucos mil reais. E ele justificou isso no início do governo, não sei se foi no início, quando ele era presidente eleito, naquele período de transição, ele justificou como se fosse um empréstimo. Na hora, como fosse um empréstimo, e depois as investigações foram seguindo e eles estão detectando outros depósitos. Na minha opinião, a demora dele não é só essa empáfia que ele tem, esse desrespeito, como a doutora Cláudia colocou muito bem, essa postura antidemocrática. Ele também está pensando, nesse momento, ele e os seus conselheiros devem estar pensando em como vão justificar isso. Porque ele não tem como deixar de justificar isso. Quando ele sair do governo, vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com o presidente Michel Temer. Ele vai ter que ser chamado, vai ter que ser ouvido, e porque esses atos todos antecederam a condição de presidente da República e tudo mais, então ele vai ter que justificar todos esses atos, todos esses fatos. Mas ele deve estar certamente pensando numa história, cobertura, numa justificativa. Ele e os conselheiros dele devem estar pensando nisso nesse momento. Por isso, talvez ele não tenha justificado. Porque o que a sociedade queria, se fosse um presidente que não tivesse absolutamente nada a ver com isso, que essa transação tivesse sido totalmente legal, alguém depositou 89 mil por conta de carros que foram vendidos, dívidas, e que isso tudo pudesse ser provado, ele apareceria em rede de televisão e diria, olhando para a câmera, ele diria em cadeia nacional, olha, surgiu isso, aqui estão as justificativas, aqui estão as provas que mostram que não há ilegalidade nenhuma nesses depósitos para minha mulher. Sem falar que ainda existe um envolvimento nesse imbróglio todo, ainda tem alguns ingredientes interessantes, ingredientes muito negativos, que é o envolvimento de milícia. Quer dizer, então, não é a rachadinha casada com milícia. Quer dizer, não é... A rachadinha por si só já seria terrível. Agora, a rachadinha administrada, gerenciada por pessoas envolvidas com milícia, com familiares de milicianos. Quer dizer, então, o cenário é o pior possível. Tem tudo para projetar um capítulo do crime.gov com a visão miliciana da corrupção. Deixa eu estender um pouquinho mais esse tema. Doutor Arual, procurador Arual, quando eu disse que o presidente não é obrigado a responder aos jornalistas aquela pergunta, é que seria o ideal que ele respondesse. Se ele não quer responder, em algum momento ele pode ser chamado pela justiça para que responda, evidentemente. Então, aí ele vai ter que prestar os devidos esclarecimentos. Agora, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, chegou a dizer: aviso aos torcedores do caos e do conflito diário, perderam, a paz continua. A paz continua naquele sentido, que o presidente vinha bem, ele estava tranquilo nos últimos 2 meses, praticamente, e agora saiu com esse arroubo em cima da imprensa. Se a gente analisarmos a questão Bolsonaro, isso desde a eleição, Bolsonaro só ganha no silêncio. Ele só ganha quando ele não abre a boca. A questão da eleição, a vitória se deveu ao quê? À reclusão
dele, escudada na questão da facada. Tomei uma facada, estou convalescente e permanecerei convalescente até o final do segundo turno. Então, a convalescência do Bolsonaro, a convalescência dele foi extremamente útil para ele não dar a cara para bater. E, com isso, ele foi eleito. Vejam agora que nessa questão parafraseando aqui, o presidente Lula, o Bolsonaro, paz e amor, enquanto ele ficou quieto, ele teve aí nos 2 últimos meses um crescente nos seus índices de popularidade, de aceitação. Abriu a boca, vamos fazer uma nova pesquisa a partir da semana que vem para ver o que acontece. Então, ele talvez como um avestruz, se ele se mantiver com a cabeça escondida, para ele está tudo bem. A hora que ele abre a boca, ele mostra quem ele é. Ele mostra quem ele é, para que ele veio e quais são seus métodos. E aí a sociedade treme. Aí a sociedade diz, espera aí, abre-se uma situação de realidade. A realidade se mostra aos olhos dele. E a partir daí, então, ele passa a ser efetivamente questionado e contestado. Você está no programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Também estamos simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Essa edição é em parceria com o MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Mais um tema aqui para análise dos nossos convidados. O Conselho Nacional de Justiça determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar e o afastamento do desembargador Eduardo Siqueira do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a decisão ocorre mais de um mês após ele humilhar um guarda municipal de Santos que o abordou exigindo o uso da máscara. No julgamento, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, afirmou que Siqueira se utilizou do cargo para descumprir a lei e agiu de forma abusiva, agressiva, autoritária. Procurador Arual, uma coisa é essa punição, digamos, administrativa, né? Administrativo-disciplinar. Outra coisa é uma punição de fato. A abertura do processo é uma coisa, e a punição de fato pode vir? Olha, Mauro, é o seguinte, eu acho que todos nós, operadores do direito, todos os servidores públicos, de uma forma geral, têm que aplaudir essa decisão do Conselho Nacional de Justiça e têm que aplaudir a decisão do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que logo no dia subsequente ao evento lá de Santos, já se manifestou pela abertura de um procedimento administrativo correcional. Ele foi parar no CNJ, porque o CNJ, em razão da repercussão do esse processo, ou seja, ele chamou esse processo à sua responsabilidade para julgar. Essa questão da carteirada, dessa questão do com quem você está falando, veja bem, escrito na testa, é uma tragédia que nós herdamos do Brasil colônia. Isso daí, lá em 1808, com a corte de Dom João, a carteirada com quem você está falando, ou você sabe, chegou no Brasil e se entranhou de uma forma extremamente nefasta todo o poder público. O poder público, eu digo, em todos os setores, que vai desde o poder judiciário, passando pelo executivo, até aquela antiga figura que existia na segurança pública dos anos do século passado, que era o inspetor de quarteirão. Todo mundo acha que, por exercer uma função pública, ele tem mais direitos ou tem mais poderes e benesses em relação a qualquer outro cidadão. E é o que não acontece. Essa questão do juiz, do desembargador Siqueira, ela tem que ser, sim, levada a fundo, ela tem que ser, sim, levada a uma sanção disciplinar. A única coisa, veja, ele está afastado cautelarmente e pode sofrer uma sanção que vá até a aposentadoria compulsória. O problema disso tudo é a sanção em si. O afastamento cautelar, ótimo, ele não está trabalhando, mas não está tendo redução de vencimentos. A aposentadoria compulsória, ele vai ser aposentado compulsoriamente, só que ele já tem tempo de serviço suficiente para ter seus vencimentos na integralidade. Então, é quase que um prêmio,
na realidade, o que você teria que fazer? Isso daí vai demandar, no futuro, se condenado e se aposentado compulsoriamente, a propositura de uma ação civil pública por parte do Ministério Público para caçar a aposentadoria por dolo. Até lá, É difícil. Nós já estaremos nós aposentados, todos nós jovens, e não vamos ver a solução disso. Então, delegado Jorge Pontes. Quase que inócuo. Delegado Jorge Pontes, na sua carreira de delegado de polícia, quantas vezes o senhor já viu esse episódio da carteirada cultural no Brasil? Isso, infelizmente, como o doutor Martins colocou, é algo cultural, é histórico. E o interessante é que essa sequência iniciada por Dom João VI, ela vem por terra por conta disso aqui, telefone celular. Todo mundo com celular na rua, todo mundo filmando, registrando, fotografando tudo. Então, o que acontecia e não chegava ao conhecimento geral, hoje é registrado. É difícil uma barbaridade dessa ser feita. É interessante que, esse caso, o próprio colega do fiscal, do guarda municipal que foi humilhado, que fez o registro. Então, fica difícil hoje em dia esse tipo de postura. Eu acho que a grande discussão que esse caso vai suscitar, até porque ele foi superdimensionado, positivamente superdimensionado, porque ele mostrou um funcionário menos graduado agindo corretamente e sendo humilhado por um desembargador que deveria dar o exemplo ali, né, pela posição que tem. A lição que isso nos traz é uma só. As punições disciplinares dos magistrados, elas devem ser revistas na questão da aposentadoria compulsória, com integralidade, no caso de quem chegar ao final. Porque o que se faz, ao final das contas, é conceder um prêmio. O sujeito vai para casa com salário integral, não precisa mais trabalhar, os processos que ele tinha ainda serão distribuídos para quem ficou, para quem remanesceu, que ainda vai sobrecarregar os colegas. Claro, vai ter um outro para substituir, mas há, sim, uma sobrecarga, pelo menos durante algum período. Quer dizer, a sociedade é punida porque vai pagar o salário. Eu não digo que eu não estou nem querendo fazer uma dosimetria agora, que se essa é uma transgressão que mereceria demissão e tal, como se fosse uma demissão. Eu sei que a Polícia Federal, quem transgride, existem transgressões disciplinares na Polícia Federal que são para suspensão até 90 dias, você fica 90 dias sem salário, e tem, dependendo do grau, demissão. E obviamente, aquelas que envolvem, muitas delas, obviamente, coincidem com condutas criminais. Também são condutas criminais e o policial pode ser demitido também, a demissão na sentença condenatória. Mas o fato é que existe um gap aí, um espaço onde há uma transgressão disciplinar que não é um crime e passível de penas severas. E é isso que não atinge o magistrado na atual conjuntura. É isso que precisa ser revisto, porque eu entendo que as novas gerações de magistrados elas não vão seguir com essas práticas. Claro, sempre vai ter, mas isso é algo que está mudando. O próprio telefone celular vai intimidando a sociedade, as pessoas, a própria cidadania. O sujeito sabe que está errado, que o desembargador está errado, ele se posiciona ali. Entendeu? Essa é a minha opinião. Doutor Paulo, só pegando um gancho no que o doutor Jorge disse, eu pessoalmente, eu acho que até a sanção de aposentadoria ela é menos severa. Se você suspende e a suspensão implica na perda dos vencimentos pelo prazo que ela perdurar, ela é muito mais eficaz do que você colocar o cara na geladeira ou aposentá-lo. 90 dias sem salário dói mais do que ser aposentado. Onde é que deve chegar, doutor Totaro, essa história, enquanto a punição não vem, que sirva pelo menos de
para que a sociedade reflita em relação a essa questão da carteirada, que essa cultura seja modificada? É exatamente assim que eu vejo, né? É uma cultura, assim como, infelizmente, né, o outro tópico que falávamos há pouco, a questão da corrupção também é parte da cultura, né? Uma cultura muito negativa, muito perniciosa. Eu vejo da seguinte forma: o fato de terem gravado, né, o fato do celular hoje permitir, né, como falado pelo Jorge, que todos vejam tudo, é positivo sobre esse aspecto, né, porque, mais uma vez, a sociedade inteira pôde ver essa barbaridade, né? Barbaridade, eu acho que é o termo mais correto. Mas essa barbaridade, infelizmente, acontece demais em muitos locais do país, da cidade, em qualquer ponto, a gente percebe que tem coisas nesse sentido. E é muito triste, né? Mas eu vejo dessa forma. Positivo porque, ainda que demore por N razões, que a gente sabe, que os trâmites, os processos, mas a sociedade está olhando. Então, assim, eu acho que mexe um pouco o ponteiro nesse quesito, né? Se algum outro for fazer alguma coisa nesse sentido, talvez pense antes. Assim que eu vejo, mano. Doutora Cláudia, a sua avaliação. A cultura da carteirada, de fato, remonta a Dom João VI e revela uma conduta do magistrado incompatível com os preceitos do Código de Ética da Magistratura. Está lá no artigo 1º, esse Código de Ética foi aprovado pelo CNJ, que diz que o magistrado deve adotar uma conduta de cortesia, de transparência, de prudência, de integridade profissional e pessoal, de dignidade, de honra e decoro. Dar carteirada é incompatível com essa conduta. E é importante a gente falar um pouquinho a respeito da nossa história. No Constituinte, por ocasião da redação das normas que protegem o magistrado e garantem a imparcialidade dele, tinha na época da Constituição, da redação e da sua promulgação, a preocupação com o abuso de poder, e pretendeu evitar o abuso do poder, a influência do parlamentar, o membro do executivo, e com isso quis neutralizar uma pressão que poderia existir destes poderes sobre o juiz. Então, para que ele possa decidir, o que pudesse decidir com imparcialidade e neutralizando esses interesses próprios, estabeleceu essa garantia e hoje esse benefício se volta contra, se mostrou exagerado. Então, tanto a Constituição como a Lei Orgânica da Magistratura, que é uma lei complementar de 1979, essa lei, com as suas alterações posteriores, é claro, essa sanção de aposentar um juiz como modo de impor uma pena, ela está completamente fora do que se pretende hoje, da responsabilização de todos os agentes públicos, de todos aqueles que têm uma função primordial na República, né? Então, o que nós temos aqui, é claro, mais uma conduta que merece ser reavaliada, inclusive pelo próprio Poder Legislativo, pelo CNJ, alterar a sanção para que possa haver efetivamente um desestímulo a conduta como essa, né? O policial que impôs a multa, inclusive, foi condecorado. Nós vimos aí um movimento de respeito, de estímulos a condutas adequadas, probas, harmônicas com a lei. É o que a gente precisa. Se nós queremos um Brasil melhor, precisamos mudar essa conduta e desestimular. E desestimular não é a aposentadoria integral, muito acima do que até a média, muito acima do que o brasileiro ganharia. Então, sem dúvida, eu reitero as manifestações anteriores do Dr. Martins, Dr. Pontes, Dr. Taro, aguardando que a sanção seja efetiva e não um prêmio àquele que adota uma conduta tão reprovável como essa. Muito bem, mais um tema aqui para análise e debate dos nossos convidados de hoje dessa edição do programa Gente que Fala, parceria com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial.
Pessoal, olha, os parlamentares da Comissão da Reforma Tributária esperam receber até o fim de setembro a proposta do governo Jair Bolsonaro. Caso contrário, dizem que pode votar o texto com base nas sugestões do Congresso. O objetivo é conciliar as propostas da Câmara e do Senado com os interesses do governo para a votação de um texto único, mas os parlamentares estão incomodados com a prática do governo de fazer balão de ensaio ao divulgar informações na imprensa sem ter um texto escrito no papel e projetos formalizados no Congresso. Bom, o que a gente sabe até aqui, existem duas PECs lá na Câmara, ou melhor, uma na Câmara e outra no Senado. A da Câmara é a 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, e a outra, a PEC 110, em tramitação no Senado, do ex-deputado economista Luiz Carlos Rauli, que esteve, inclusive, esta semana aqui no programa Gente que Fala para falar sobre para dizer sobre a sua proposta. Nós temos aqui, doutor Totaro, os congressistas dizem que podem votar o texto com base nas sugestões do Congresso, se o governo não mandar a proposta de fato. O que tem por trás disso? Uma pressão? Tem eleições municipais e, evidentemente, os congressistas estão interessados nisso, em mostrar trabalho. O que tem por trás disso? Perfeito. O que ocorre, né, Mauro, na minha perspectiva, é o seguinte: é política por trás de tudo isso, né, obviamente. E o que eu quero dizer com o termo política, né? Tem uma questão envolvendo, né, Rodrigo Maia, obviamente, né, o presidente da Câmara, uma pessoa muito importante nesse cenário do Brasil hoje, claro, né? Presidente do Senado, a mesma coisa, Davi Alcolumbre, né, que por um acaso foi quem apresentou a PEC 110 na época, né, na PEC que está no Senado atualmente, e eles dois, obviamente, né, de alguma forma, fazendo pressão no Poder Executivo, né, liderado pelo presidente Bolsonaro. Quando a gente olha, né, o que foi feito atualmente, o que foi feito atualmente, em termos de... Por favor, pede para o Cícero desligar esse negócio. Doutor Jorge Pontes, só um instantinho, doutor Totaro, só para... sim, já está fechado o microfone. Vamos lá, pode seguir. Quando a gente olha, né, efetivamente o que foi feito, né, pelo Ministério da Economia, em termos de auxílio geral ao Brasil nesse momento de pandemia, é pouco, né? É pouco, eu quero dizer assim. Alguém poderia falar, puxa vida, mas foram mais de 100 medidas provisórias desde março até hoje. Sim, foram mais de 100 medidas provisórias. Mas a crise é algo que nunca antes foi vista, né? Então, são coisas que teriam que ser com uma intensidade um pouco maior, pelo menos é o tamanho do rombo na sociedade que a gente vislumbra, né? Então, tem setores, por exemplo, né, Mauro, e um deles é o setor da saúde, né, como um todo, que estão preocupadíssimos com esse fato, porque o que poderá vir da reforma, né, essa reforma? O governo sequer mandou o seu texto, o resto do texto, né, por agora só mandou um pedaço do texto. Então, é uma pressão da sociedade, uma pressão do poder legislativo em cima do executivo, sim, de forma que tentem chegar num consenso. Mas, de novo, tem política por trás. O que eu quero dizer com isso? Se emplacarem uma reforma tributária, como estão dizendo, até o final do segundo semestre, né, que me parece pouco provável, mas se conseguirem emplacar alguma coisa que chame de reforma tributária até o final do segundo semestre, será muito bom para alguns articuladores que lá estão, né? Como o Rodrigo Maia, ele vai falar, já emplaquei a previdenciária, a tributária, só falta administrativa. Então, é um pouco disso misturado com o caos, né? Mas o governo, o Poder Executivo, teria que estar tomando a liderança disso também. Eu acho que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre percebem que há um vácuo de liderança aí e aproveitam para preencher esse vácuo e se beneficiarem no bom sentido, né? Assim que eu vejo, Mauro. Doutora Cláudia, as implicações dos debates em relação e da votação, né, em relação à reforma tributária, pelos próximos momentos, quando a gente está falando de reeleição nas duas casas legislativas, quando a gente está falando de eleições municipais no mês de novembro, e esses congressistas também têm interesse nisso.
Qual a implicação de tudo isso? Veja, o que o doutor Turaro falou foi perfeito. Há eu diria, uma tensão de forças políticas nesse momento pré-eleição, e quem perde com isso é a nação, né? Parece que o governo, de outro lado, a gente vê a forma como o governo quer propor uma reforma tributária tão necessária, considerando que o impacto tributário e a energia e a dedicação do contribuinte, principalmente o empresário, para pagar o tributo, a burocracia, os procedimentos necessários impactam grandemente na sua atividade e reduzem, inclusive, por conta do custo disso, a própria arrecadação, né? A forma como o governo propõe, ou como ele anuncia que vai propor, esse balão de ensaio, me parece um mecanismo de erro e acerto, sem ouvir efetivamente a sociedade, né? Usa as manifestações nas redes sociais, revelando inquestionável amadorismo, e ainda arranha a democracia pela falta de diálogo com a sociedade. Como se faz para ouvir a sociedade numa reforma tributária tão relevante, com impacto em toda a nação? Audiência pública, ouvir os mais diversos segmentos da sociedade. Nós não temos isso. Na OAB, o ano passado, nós tivemos, no início do ano, uma audiência pública e estiveram presentes professores das mais diversas e renomadas universidades do país, da PUC, da USP, teve o delegado da Receita Federal, todos expondo a sua opinião a respeito do porquê aquele modelo foi construído. Houve uma crítica muito grande de alguns segmentos, principalmente do setor de serviços, que vai ser o mais onerado. Se hoje nós temos ISS em 5% no máximo, e algumas atividades como advocacia, como os advogados, como os médicos e outros que pagam o ISS de modo diferente, as sociedades de advogados pagam um valor mensal e não é sobre nota. Com a reforma tributária vai ter um aumento expressivo, não é? Chega a 20%, e não mais 5% se houvesse hoje. Então, há um debate sobre isso, porque esse setor de serviços é o que mais emprega no país. O que isso significa? É esse debate que nós temos que instaurar, junto com o governo, junto com todos os poderes. Não pode ser desse modo, no erro e no acerto. Então, sem dúvida, nós temos um momento delicado, pré-eleitoral, em que as forças e pesos e contraventos políticos se apresentam, e, infelizmente, me parece que o interesse da nação fica em segundo plano, o que é lamentável. Então, o que eu tenho a dizer para encerrar minha fala? Vamos instaurar aí um diálogo com a sociedade, através dos mecanismos oficiais, audiência pública, conversa com segmentos da sociedade, para entender o que realmente vem de positivo e de evolução nesse modelo novo tributário. Se for para fazer uma mudança para pior, que fique como está. Não é? Essa é a ideia. Doutor Arual, seu entendimento? Mauro, eu complemento o que a doutora Cláudia nos disse, mas essa é um retrato, um triste retrato desse governo. Ou seja, a reforma tributária, ele faz, efetivamente, a fase balão de ensaio, ela é muito pertinente. Por quê? Porque ficam jogando coisinhas para ver a repercussão e tentar modular isso para cá e para lá. Infelizmente, como a doutora Cláudia disse, é o caminho, audiência pública, ouvir a sociedade, isso jamais vai acontecer, porque nós estamos diante, queiram ou não queiram, de um governo autoritário. E governo autoritário não vai ouvir ninguém. E, se duvidar, ainda prevalecendo aí a verborragia e, como eu disse na primeira intervenção lá atrás, o vocabulário usado, o presidente vai bater na mesa, como naquela malfadada reunião do 22 de abril, e vai dizer, quem manda nessa P pontinho sou eu, e vai sair desse jeito. Então, o governo é o traço do autoritarismo. E, por fim, claro, querer agradar todo mundo, não desagradar ninguém. Prova disso, dessa inconsistência do governo, prova dessa destruição que está sendo feita,
Só olharmos o jornal não, as planilhas do dólar de ontem, que batemos 5,60. Hoje estamos trabalhando a 5,57, 5,58. Quer dizer, esquecendo que tem um mercado, esquecendo que isso implica na entrada de recursos, na confiança na economia para a injeção, coisa que no último ano nós caímos vertiginosamente. Digam o que disserem, governos anteriores, sejam eles quais forem, mas o Brasil nunca chegou num índice de confiança tão baixo como está. Porque nós temos um governo autoritário. Pessoal, passando bem rapidamente pelo próximo tema, para a gente ter aqui um tempo para as perguntas também da nossa audiência, em pesquisa feita pelo site Poder 360, com os 81 senadores sobre a reeleição de Davi Alcolumbre à presidência da Casa, 23 declararam apoio, outros 23 se disseram contrários e 34 não quiseram responder. Para um senador ser eleito presidente do Senado, é preciso angariar pelo menos 41 votos dos 81 senadores. Em 2019, Alcolumbre precisou de 2 votações para vencer o pleito, e isso porque, da primeira vez, foram computados 82 votos, um a mais do que o número de senadores. Todo mundo lembra desse episódio, né? Bom, gente, se 23 se disseram contrários e 34 não quiseram responder, a gente tem aqui 57. No limite, se aqueles 34 que não quiseram responder forem contrários, o Alcolumbre não estará eleito. Aliás, antes disso, tem a discussão se ele pode continuar à frente da Casa ou não. Essa discussão está no Supremo Tribunal Federal, porque estamos na mesma legislatura. E hoje a reeleição não pode acontecer, só se fossem legislaturas diferentes. Termina uma para começar outra. Bem objetivamente, procurador Arual, sobre esse tema, para a gente depois ir para as perguntas. Vamos passar rapidinho por todos. Bem, desculpem, eu estava com o microfone aberto. Aí que está. Mais uma vez, a tônica de todos isso que se conecta com o nosso assunto anterior. O Senado e a Câmara, eles estão buscando o quê? Uma forma de também se manterem no poder. Angariando fundos, fundo capital eleitoral dos senadores, dos deputados para votação, a partir dessa questão aí que nós tratamos agora há pouco do balão de ensaio da reforma, e da mesma forma esta tentativa de permanecer no poder. No caso do Alcolumbre, veja, nós temos uma situação objetiva, e o Supremo que vai dizer não podemos fazer uma reeleição na mesma legislatura. É objetivo, é de lege ferenda, quer dizer, ou a única alternativa que eu vejo que seria para sua manutenção era não questionar o Supremo Tribunal Federal, mas sim uma PEC que alterasse essa dificuldade, esse regramento. Como não tem, vão começar a tentar jogar de algumas formas, até nessa mesma matéria que o 360 traz, ele reporta lá atrás as manobras da velha política, quando, em 1999, o Antônio Carlos Magalhães fez a sua jogada para isso, né? Eu acho que ou nós tratamos com uma PEC, ou o resto é inelegível. Bem objetivamente, doutora Cláudia. Doutora Cláudia? Agora com o microfone aberto, sim. Agora desculpa. Sim. Olha, é objetivo que a norma estabelece que não pode haver reeleição na mesma legislatura. Então, cabe ao Poder Legislativo respeitar a Constituição Federal. Então, realmente, a manifestação do doutor Martins é precisa. E acho ainda que a limitação à reeleição permite a alternância, a oxigenação de ideias, pesos e contrapesos na política. Acho lamentável esse tipo de manobra para obter um benefício pessoal contra uma norma muito bem estabelecida, criada pelo próprio Poder Legislativo. Então, é lamentável que isso tenha sido feito. Acho que ou é uma PEC ou não. Essa consulta no Supremo ela está absolutamente inadequada. Então, espero que a Constituição seja respeitada, o que nós todos queremos. Bem objetivamente, doutor Totaro, numa eventual reeleição de Alcolumbre e também de Rodrigo Maia, porque isso vai valer para os dois, conforme a decisão a ser tomada ainda pelo STF. Isso coloca em risco o sistema de freios e contrapesos? Coloca em xeque?
Veja, assim como falado antes, né, dos outros casos que analisamos, infelizmente isso vem se tornando uma prática, né, mais uma prática cultural do Brasil. Então, a minha resposta é sim, coloque em xeque sim, Mauro, infelizmente. Bem objetivamente é isso. Doutor Jorge, bem rapidinho para a gente ir para as perguntas da nossa audiência. Está fechado o seu microfone, doutor Jorge. Agora sim. Bem objetivamente, a reeleição é um flagelo em qualquer situação, tanto no legislativo como no executivo, e, inclusive, explica até o assunto que nós tratamos antes da questão da reforma tributária, porque alguns tributos estão sendo pensados agora para vitaminar a caixa do governo, pensando na reeleição em 2022. Agora vamos para as perguntas da nossa audiência. Temos pouco tempo para isso, mas vamos lá. Mariana está no bairro de Perdizes, zona oeste aqui da capital. Doutora Cláudia, ela quer saber o seguinte: como é que ficará a situação do exame da OAB deste ano? Muito bem. É um assunto diferente aqui do nossa pauta do dia, mas sempre bom esclarecer. O exame da ordem ele é feito nacionalmente e houve um cuidado especial do Conselho Federal em adotar as medidas necessárias para manter incólume a saúde dos candidatos. Então, a segunda fase do exame será em outubro, isso está no site da Ordem dos Advogados. Então, mesmo a seção de São Paulo, ela não tem independência para marcar essa data, que é a nível nacional. Então, a segunda fase será em outubro e nós teremos, depois disso, um novo exame que será ainda marcado. Espero ter ajudado nessa resposta. Doutor Totaro, no YouTube, o nosso canal no YouTube, a Carla Ferrara pergunta o seguinte: mesmo com os efeitos diferentes em cada local, a pandemia obrigará necessariamente todas as empresas a se reinventarem? Bem objetivo, doutor. Sim. Eu tenho a impressão que sim. No começo eu estava um pouco em dúvida, né? Porque ninguém sabia quanto tempo levaria, todo mundo aguardando para sair novamente, mas eu acho que isso fará mudar modelos de liderança, modelos de comunicação, né? Basta ver o que nós estamos fazendo aqui, viagens. Então, as empresas terão que se reinventar mais ainda, na minha opinião, com cabeça de startups, né? Aquelas que não sossegam nunca, porque senão não darão conta. Essa é a minha opinião, Mauro. Doutor delegado Jorge Pontes, a Evelyn Souza, nossa audiência no Facebook. Obrigado, Evelyn, aqui pela pergunta. Como a Polícia Federal conseguiu prender essa semana, na Itália e na Espanha, 2 foragidos das justiças do Espírito Santo e da Bahia? Como? Jorge? Olha, a Polícia Federal, nas últimas décadas, desenvolveu tremendamente a capilaridade internacional. Nós participamos de várias organizações internacionais de polícia criminal, como a Interpol, como a Europol, como a Ameripol. Nós temos escritórios em 25 países com adjudâncias e oficialatos de ligação. E a Polícia Federal hoje está totalmente globalizada, integrada. Nós temos em Brasília um número de mais de 30 adidos policiais estrangeiros. Hoje, o mundo é uma aldeia. Então, eu costumo dizer nas minhas palestras, na época que era diretor da área internacional da Polícia Federal, que hoje nós falamos com Niterói, com Flamengo, hoje nós falamos com Berlim, com Vancouver, com Washington, como nós falávamos antigamente com a delegacia do Catete, de Niterói. O mundo está pequeno e a Polícia Federal se desenvolveu bastante nessa seara da cooperação internacional em matéria policial. Muito bem. Pergunta aqui do Fernando Martins, que está com a gente no Instagram, doutor Arual. Ele diz assim, olha, para a gente fugir agora da questão Queiroz, ele quer saber o seguinte: por que o empresário Wesley Batista repassou 9 milhões 830, né, do frigorífico JBS ao advogado Frederic Wassef entre 2015 e 2020, se ele nunca atuou pela empresa? Difícil pergunta. É todo o esquema de corrupção. Você, até usando a palavra do
doutor Jorge, a capilaridade. A corrupção ela tem uma capilaridade muito grande. Então, você vai dividindo e trazendo essa divisão ao longo de todo o sistema de corrupção. Eu simplesmente, já estamos aqui, faltam 2, 3 minutos para terminarmos, eu estou acompanhando, mas só para dizer que seria o último tema que, infelizmente, nós não pudemos abordar em razão do tempo, a questão da nota de R$200. Uma dos argumentos da nota de R$200 era justamente essa questão, com menos volume você tem maior penetração. Então, o Joesley repassou, e isso faz parte de grandes esquemas que a nossa Polícia Federal, graças a Deus e a esses valorosos homens, tem conseguido desvendar e destrinchar. E só para citar aqui, realmente não vai dar tempo, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, explique o lançamento da nota de R$200. E a medida é resposta à ação movida pelos partidos Rede, Podemos e PSB para que o STF considere inconstitucional o lançamento da cédula. É importante lembrar aqui, já falamos em outras edições, que 10 organizações da sociedade civil e que atuam em iniciativas anticorrupção apontam o risco de favorecimento a atividades ilícitas como corrupção, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, enfim. E entre as entidades signatárias aí está o Instituto Não Aceito Corrupção, presidido pelo procurador Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, e também o movimento do Ministério Público Democrático, presidido pelo procurador aposentado, o Ricardo Prado. Sua despedida em pouquíssimos segundos, doutor Arual. Bem, eu deixo aqui meu abraço aos ouvintes, a todos aqueles que participam pelas redes sociais. Quero deixar aqui também meus cumprimentos à doutora Cláudia, doutor Totaro, doutor Jorge Pontes, dizer que foi uma alegria muito grande poder participar dessa conversa, desse início de tarde, lamentando que o nosso tempo é limitado, mas que em outras oportunidades quero tê-los aqui e gostar de continuar essa conversa. Muito obrigado. Delegado Pontes, bem rapidinho, poucos segundos. Foi um prazer estar aqui no programa Gente que Fala e nessa iniciativa do movimento do Ministério Público Democrático, lembrando que eu, durante toda a minha carreira, tive total apoio do Ministério Público, não tive um trabalho bem-sucedido que não tivesse a participação efetiva e instrumental do Ministério Público Federal. Eu sou um amigo do Ministério Público Federal e respeito essa instituição como fundamental para a democracia do país. Doutora Cláudia. As palavras finais são de agradecimento ao Mauro por estar aqui, sob a sua presidência aqui nesse painel, de compartilhar a mesa com nomes tão relevantes, doutor Martins, doutor Pontes, doutor Totaro, e agradecer o convite ao presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano, e ao final dizer realmente que a luta pela democracia é constante. É isso que eu deixo no final. Nós não podemos nunca deixar de almejar, de buscar e procurar em todos os momentos, exigir dos nossos parlamentares e políticos a busca pela democracia. Sim. Doutor Totaro, 5 segundos. Quero só agradecer, um prazer enorme estar aqui com vocês e mandar o meu abraço ao doutor Roberto Liviano e a todos vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado à participação de vocês, os nossos convidados de hoje, Procurador de Justiça, doutor Arual Martins, o advogado doutor Antônio Totaro Neto, a advogada doutora Cláudia Elizabeth Schwetz e o delegado de Polícia Federal aposentado, doutor Jorge Pontes, nesta edição do programa Gente que Fala, do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Bem rapidinho, chamar aqui para logo mais às 6 horas da tarde, a live do programa Gente que Fala. O jornalista Ricardo Godoy vai entrevistar hoje a Carla Candiotto, atriz, diretora, autora e produtora teatral, sucesso no teatro infantil. Portanto, às 6 horas, nas redes sociais, Instagram e Facebook, com o jornalista Ricardo Godoy. Não tenho tempo para mais nada, apenas o agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.